Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu sou Lohane, mestranda no Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física. Hoje nós vamos estudar um tema que marcou uma verdadeira revolução no entendimento da estrutura da matéria, o modelo atômico de Niels Bohr. Essa proposta revolucionária foi apresentada no início do século XX por Niels Bohr e ajudou a resolver diversos problemas que os modelos anteriores, como o de Rutherford, ainda não explicavam completamente. Ao longo dessa aula, a gente vai conversar sobre o contexto histórico e científico que levou Bohr a propor seu modelo, as hipóteses fundamentais da teoria dele, a relação entre níveis de energia, órbitas eletrônicas e a emissão e absorção da luz, e também como esse modelo é usado até hoje para explicar espectros de emissão e outros fenômenos importantes no ensino de física. Para essa aula, preparei alguns momentos em que você vai ser convidado a fazer pausas para pensar e observar o cotidiano ou até rever um trecho da explicação. Então, se você puder, já pega o seu caderno, separa uma água, se ajeita aí no seu espaço e vamos conhecer um pouco mais sobre o mundo atômico. Antes de entender um pouco o modelo de Bohr, precisamos lembrar que o conceito de átomo passou por várias transformações. Lá no início do século XIX, John Dalton propôs que os átomos eram esferas maciças e indivisíveis, mas com o avanço da ciência descobrimos que eles não eram tão simples assim. Depois veio Thomson, que descobriu o elétron e propôs aquele famoso modelo do pudim de passas, o átomo como uma massa positiva com elétrons incrustados. Em seguida, Rutherford realizou o experimento da lâmina de ouro e percebeu que o átomo tinha um núcleo denso e positivo, e que os elétrons estavam ao seu redor, mas o modelo dele tinha um problema. Se os elétrons giram ao redor do núcleo, como planetas ao redor do Sol, por que eles simplesmente não perdem energia e caem ao núcleo? A física clássica previa que isso aconteceria, mas na prática isso não acontece. E é aí que entra Niels Bohr. Bohr foi ousado e disse: o elétron não pode ter qualquer energia, ele só pode ocupar órbitas específicas, e isso muda tudo. Com isso, Bohr propôs 3 postulados principais. O primeiro é o mais ousado: os elétrons só podem ocupar órbitas circulares com determinados raios. Nessas órbitas, eles não perdem energia. Nessas órbitas especiais, as leis da física clássica não se aplicam totalmente. Mas foi justamente essa ousadia teórica que permitiu explicar a estabilidade dos átomos. Esse conceito de órbitas fixas trouxe um novo olhar para as estruturas dos átomos. O segundo postulado é que a energia do elétron depende do nível em que ele está. Quanto mais longe do núcleo, mais energia ele tem. Mas atenção! Ele não pode estar entre os 2 níveis, ou está no nível 1, ou no 2, ou no 3. Com isso entendemos então que as órbitas do elétron são quantizadas. Isso significa que o elétron não pode estar entre 2 órbitas, ele só pode ocupar posições bem definidas. E o terceiro postulado é sobre o que acontece quando o elétron pula de um nível para o outro. Ele absorve ou emite um fóton, que é uma partícula de luz. A energia do fóton é exatamente igual à diferença dessa energia entre os 2 níveis. Essa diferença de energia é dada pela variação de energia do fóton, que é igual à multiplicação da constante de Planck e da frequência de luz emitida, onde vemos que H é a constante de Planck e F é a frequência de luz emitida. Com isso, concluímos que cada elemento tem um espectro diferente. Quando olhamos a luz através de um prisma ou um espectroscópio, vemos linhas coloridas chamadas de espectros de emissão. Cada linha corresponde a uma transição eletrônica. Antes dele, ninguém entendia o porquê cada elemento químico emite luz em frequências específicas. Mas com Bohr, descobrimos que essa luz tem tudo a ver com os níveis de energia dos elétrons. Isso abriu portas e portas para o desenvolvimento de tecnologias como espectroscopia atômica, identificação de elementos em corpos celestes, telescópios modernos que analisam a luz das estrelas, aplicações médicas como espectros de emissão em diagnóstico e até a criação de dispositivos como lasers. No entanto, é importante dizer que o modelo de Bohr também tem suas limitações. Ele funciona muito bem com os átomos de hidrogênio, que tem apenas um elétron, mas não se aplica com precisão a átomos mais complexos. Esses espectros são como impressões digitais dos elementos. É com eles que identificamos a composição das estrelas, por exemplo. Bohr conseguiu explicar esse padrão com o seu modelo. Isso foi uma revolução, o modelo atômico que finalmente explicava a luz.
Agora é sua vez de pensar um pouquinho. Pausa o vídeo por um minutinho e anota no caderno a resposta para essa pergunta. O que acontece com o elétron quando ele absorve energia? Ah, aí vai uma dica. Pense no que ela faz com relação à sua órbita. Se você respondeu que ele salta para uma órbita mais externa, você acertou. Isso é exatamente o que acontece. Ao ganhar energia, o elétron pula para mais longe do núcleo. E para concluirmos essa parte, observe algo do seu dia a dia. Já reparou na luz colorida da lâmpada fluorescente? Ou nas faíscas coloridas dos fogos de artifício? Pense comigo, será que essas cores têm a ver com saltos de elétrons? Se sua resposta foi sim, você está correto. E agora você sabe explicar isso com base na física. O modelo de Bohr foi um divisor de águas na física. Ele conseguiu resolver um dos maiores enigmas da época. Por que os átomos não colapsam? Segundo a física clássica, um elétron girando ao redor do núcleo perderia energia continuamente e acabaria caindo nele. Bohr rompe isso e propõe que os elétrons só podem ocupar órbitas bem definidas, chamadas de estados estacionários, onde não há perda de energia. Ele também introduziu a ideia de níveis de energia quantizados, ou seja, o elétron não pode estar em qualquer lugar. Ele só pode existir em níveis de energia específicos. Isso é revolucionário, pois inaugura o conceito de quantização da energia, que mais tarde será a base da mecânica quântica. Bohr explicou também os espectros de emissão dos átomos. Quando o elétron salta de uma órbita mais energética para uma órbita mais próxima do núcleo, ele libera energia em forma de luz. Isso explica porque cada elemento tem o seu próprio espectro de emissão, que usamos até hoje em análises químicas, astronômicas e em muitas outras áreas. Mesmo com suas limitações, o modelo de Bohr não explica todos os átomos, especialmente os mais complexos, e não lida com interações magnéticas, nem com suas ideias mais avançadas do spin e do princípio da incerteza. Mas ainda assim ele apresenta um marco fundamental. É como uma ponte entre o mundo clássico de Newton e o estranho e fascinante mundo quântico.